Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vim trazer para vocês esses 3 livros aqui, que são a trilogia O Inferno de Gabriel. Eu vou ser bem sincera, a última vez que eu li esses livros eu tinha 18 anos, então isso faz quase 10 anos. E não, eu não vou ler de novo e eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu tenho uma história muito vívida na minha mente. Dos 3 livros, muitas coisas assim ficaram gravadas em mim, porque na época eu gostei muito. E é exatamente por conta disso que eu não vou ler, porque às vezes eu tenho a impressão que quando a gente lê um livro, quando a gente é mais novo e a gente faz a releitura quando a gente tá mais velho, estraga a obra. E eu não quero correr esse risco, porque eu tenho um carinho especial por esse livro aqui e não quero perder esse carinho só porque agora eu tô mais velha e mais crítica. Então, eu vou falar pra vocês mais ou menos a história de cada um deles. A trilogia começa com esse primeiro livro, que é O Inferno de Gabriel. Eles foram todos publicados pela editora Arqueiro. E eu não sei como tá hoje em dia, mas na época, quando eu comprei esse livro, tinha todo um mistério se o autor era homem ou se era mulher, enfim. E esse livro basicamente vai contar a história do Gabriel Emerson e da Júlia, que é a Juliene, como ele chama ela, né? E basicamente a Júlia é uma moça que ela tá indo pra faculdade fazer o seu mestrado em literatura e ela tá se especializando em literatura de Dante. Então ela trabalha ali com o Inferno de Dante, que é de onde vem o título do livro O Inferno de Gabriel, porque Gabriel, ele é um professor especialista em Dante. Então a Júlia, ela vai para essa faculdade para fazer o mestrado dela em literatura baseado em Dante. E ali ela conhece várias pessoas, tem um rapaz muito legal, que é o Paul, que é muito amigo dela, que chama ela de coelhinha, porque às vezes ela é meio assustadinha, assim, e tal. Só que o que ninguém sabe é que a Júlia tá lá por um motivo muito específico. Ela tá lá por conta do Gabriel. A Júlia e o Gabriel, eles têm uma história pregressa, que vai ser contada no livro. Eles já se conheceram há muitos anos atrás, porque o Gabriel, ele é irmão da melhor amiga da Júlia, a melhor amiga de infância dela. Porém, o Gabriel é mais velho que ela, de 10 a 12 anos, ele é mais velho do que ela. E além dele ser mais velho do que ela, ele sempre foi aquele garoto problema. Só que eles compartilham de uma memória muito específica de uma noite, na época da adolescência da Júlia. E a Júlia foi para essa faculdade porque ela sempre ficou com essa memória na mente, ela pensava muito no Gabriel. No fundo, ela escolheu literatura porque ela amava, mas também porque foi uma paixão que ele colocou nela. E a Júlia tá ali por conta dele. Acontece que, quando ela chega na faculdade, na sala de aula e tal, e começa a aula do Gabriel, ele simplesmente não lembra dela. Eles tiveram toda a noite, toda a lembrança, tudo aquilo, e ele não lembra dela. Então esse primeiro livro é sobre isso. Ele não lembra dela, ele não sabe de onde conheceu ela, mas ao mesmo tempo ele fica olhando pra ela daquele jeito, tem aquela pegada meio cão e gato, porque ele é muito chato, ele é um cara muito chato, ninguém gosta dele, ao mesmo tempo que ele é um cara muito bem sucedido, rico, inteligente, ele é muito chato. E a Júlia tem aquele misto de encantamento pelo Gabriel que ela conheceu, e um pouco de repúdio pelo Gabriel que ela tá conhecendo agora na vida adulta. Então eles ficam nessa daí de a gente se ama, a gente se odeia, a gente se ama, a gente se odeia, o que é muito legal. E aí ele descobre depois quem ela é, não vou dar spoilers pra você, mas esse livro fica mais ou menos, né, nessa pegada. É interessante porque tem muitos elementos de Dante Alighieri, tanto que quando eu li esse livro eu fiquei tão obcecada que eu pedi pro meu pai, e meu pai me deu de presente esse daqui, que é uma edição do Inferno de Dante, que é o original em italiano, inclusive uma edição lindíssima, tá vendo aqui? E ali, essa aqui é a capa dele, mas ele sai, né? É aquelas capas diferentes. Então, na verdade, aqui, ó, ele é o Inferno de Dante Alighieri, que eu quis ler exatamente por conta do livro do Inferno de Gabriel. Uma das coisas que eu acho mais legal é que como o livro tá sempre parafraseando a Divina Comédia do Dante Alighieri, a gente tem vários elementos da Divina Comédia que são colocados ali. Então, por exemplo, assim como a Beatrice conduz Dante através do inferno para poder chegar no paraíso, assim como ela faz ele fazer essa travessia, é como se a Júlia, no Inferno de Gabriel, fizesse o papel da Beatrice, por isso que ele chama ela assim, e conduzisse ele pelo inferno que ele está vivendo, pela vida dele, que segundo ele naquele momento é um inferno, e levasse ele até um lugar diferente, conduzisse ele até um lugar diferente.
Então o tempo todo tem essa questão de, tipo, pega um pouco do Dante, um pouco do livro do autor e eles acabam mesclando para poder construir a história. E eu acho isso interessante, porque a Divina Comédia é uma obra muito antiga e às vezes a gente nunca ia ter contato com ela se você não fosse buscar. E às vezes você tá buscando um romance, que é a proposta desse livro, e ao mesmo tempo você tem conteúdos, tem resquícios da Divina Comédia e você acaba tendo curiosidade de ir lá, de buscar, de poder entender. Então isso é uma coisa que eu gostei muito, assim, eu acho muito legal isso que eles fazem de pegar um pouquinho do Dante e colocando ali, e colocando esses elementos para que instigue o leitor a buscar outros tipos de literatura, que foi o que aconteceu comigo mesmo, né? Na época eu sendo muito novinha, porque eu tinha só 18 anos. Então é bem interessante essa parte de como, às vezes, ele se coloca no lugar de Dante e a Juliane acaba sendo a Beatrice da vida dele. É bem legal. O que eu posso te dizer desse primeiro livro? Vale a pena por conta do romance. É um romance muito legal, assim, você vê que a Júlia, ela é uma mulher inteligente. Eu não quero reler, exatamente pelo fato de que é uma mulher muito inteligente, na minha perspectiva de hoje, né? Correndo atrás de um cara que não tá nem aí pra ela. E isso não vai casar. Mas na época que eu li, eu gostei muito. Eu acho o Gabriel um homem interessante, inteligente. Uma coisa muito legal nesse livro, eles falam as músicas que eles estão escutando. Então, Lacrimosa, do Mozart, eu conheci lendo esse livro. Fala-se muito sobre arte. Tem um discurso que o Gabriel faz a respeito de arte, de como a arte é importante na vida das pessoas, que é interessantíssimo. Ele fala muito bem a respeito de Dante Alighieri, da Divina Comédia. Tanto ele compara a Júlia com a musa de Dante. O tempo todo ele fica chamando ela de Beatrice, que é a musa do Dante Alighieri, que conduz ele até o inferno, né? Pelo inferno. Então, a Júlia, pro Gabriel, ela tem essa visão angelical, que contrasta com a mulher que ele vai conhecer. Basicamente, o primeiro livro gira em torno da história dos dois nesse sentido, entre ela querer conhecer ele de verdade, ela lembrar dele, lembrar da adolescência, ele não lembrar dela, ele ser um idiota e na verdade ele ser um cara legal, e fica nisso. Mas vale muito a pena. O segundo livro é o Julgamento de Gabriel, que daí, gente, vai ter alguns spoilers, mas não vai comprometer a leitura, tá? No Julgamento de Gabriel, a gente já tem quando eles já consolidaram o relacionamento dos dois, porém ele é um professor e ela é uma aluna. E existem muitos segredos no passado do Gabriel, além daqueles que a Júlia já conheceu na adolescência dela, que acabam sendo revelados aqui. Então, ele é um livro sobre realmente o Gabriel sendo julgado pelas ações que ele cometeu. O que eu acho muito interessante. O Gabriel, ele não é um personagem raso. Eles não colocam aqui um ossinho que só às vezes é grosso, não. Ele tem motivos para ele ser como ele é. Ele tem uma história anterior muito forte, ele foi adotado, ele teve vício em substâncias ilícitas. Então, ele tem toda uma história com uma ex-namorada muito forte, que tem questões familiares, enfim. Então, nessa parte do julgamento, a gente tem uma profundidade no personagem do Gabriel. A gente aprofunda nele e entende porque ele tem algumas atitudes que no começo você acha só que ele é um cara nada a ver, assim. Então, eu gostei muito desse segundo livro por conta disso, da profundidade que ele dá no personagem, dos problemas que são reais, que podem acontecer em relacionamentos. Em contrapartida, eles têm que decidir entre viver o amor deles e assumir as consequências, que são também acadêmicas, porque os dois gostam muito da vida acadêmica deles, né? Tanto ela quanto ele, ou não assumir o amor deles. Então, eles ficam nessa questão, assim, de sofrer as consequências de algumas escolhas que é comum a todo mundo na vida. E, por fim, nós temos a Redenção de Gabriel, que é o terceiro livro, que é o desfecho dessa história, que a gente vai ver se eles realmente conseguiram ficar juntos, quais foram as consequências, quais foram as mudanças que ocorreram nos personagens e o porquê deles serem como são, o que realmente aconteceu na noite em que eles se encontraram quando eles eram adolescentes, a real história dos dois. Então, a gente fecha aí com esse terceiro livro. O que eu posso dizer? São livros muito bons. Eles têm um romance muito gostosinho, assim, de ler, dá um pouco de raiva de algumas questões, tem um pouco de hot, sim, ele tem umas cenas bem quentes. E eu achei muito legal porque eles colocaram umas fanfics na internet de um ator lindíssimo, que eu vou colocar uma foto dele aqui pra vocês. E ele parece muito com a descrição do personagem do Gabriel. Então, eu lembro que na época que eu tava lendo, eu vi a foto do ator e eu acabei associando realmente com o personagem, que era o que eu tinha imaginado, foi bem legal. O que eu indicaria? Conforme vocês forem fazendo a leitura, procurem as obras de arte que eles falam, procurem as literaturas que eles estão falando e procurem as músicas, vocês não vão se arrepender. É um livro, assim, que ele te inspira a conhecer outras obras.
E eu acho que é isso que eu mais gostei na época, porque ele foi uma leitura que, além de eu fazer me divertir, ter um romance legal, de você se apaixonar pelos personagens, você também tinha indicação de obras muito boas, de literaturas boas, de bons teatros, obras de artes interessantes e também de música. Então acaba sendo uma obra muito interessante pelo conjunto, sem contar que eles são lindos. Eu acho eles muito bonitos, apesar da capa ser assim meio de romance adulto, né? Mas eu acho eles livros muito bonitos. Eu lembro que na época ele veio com box, mas infelizmente ele veio bem amassado. Mas até hoje eu tenho eles. Eles são livros que têm 10 anos e eles estão perfeitos. Então, é uma leitura que eu indico. Se você tá querendo ler um romance que não seja tão superficial assim, mas que ao mesmo tempo tenha aquele clichê de cão e gato e tal, eu acho que vale a pena. Se você ficou por aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!